133 milhões de reais. Você, torcedor rubro-negro, você venderia o nosso centroavante Pedro? O Zenit da Rússia já vem conversando com o empresário de Pedro e promete chegar com tudo e apresentar essa proposta ao Flamengo no valor de 25 milhões de euros, no total de 133 milhões de reais. Hoje, na cotação atual, a gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre contrato assinado no nosso Mengão queridão. Jovem goleiro assina contrato profissional com o mais querido Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você e vou falar também sobre a situação envolvendo multa que a Conmebol aplicou no Flamengo, principalmente por causa do estado do gramado do Maracanã. Lembrando que o Maracanã será fechado. O perfil oficial do Maracanã comunicou nesta última terça-feira o fechamento do Maracanã para refazer reparos e melhorias do gramado do Maracanã. A gente vai falar sobre isso, sobre essa multa que a Conmebol aplicou no Clube de Regatas do Flamengo. Então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre, rapaz, a Conmebol que multou o Flamengo por conta da situação do gramado do Maracanã. O Flamengo foi advertido pela Conmebol nesta última terça-feira por conta do péssimo estado do gramado do Maracanã na partida contra o Olímpia do Paraguai pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Além disso, a entidade multou o rubro-negro em 50 mil reais por conta do uso dos sinalizadores no estádio. Por conta do estado ruim do gramado, a marcação das linhas do campo ficaram fora do padrão, prejudicando o andamento da partida entre Flamengo e Olímpia. Além da péssima condição do palco e do uso de sinalizadores, o mais querido também foi multado pela ausência de Davi Luiz e Everton Ribeiro na zona mista após vitória sobre o time paraguaio. Logo após a partida, o delegado da partida entre Flamengo e Olímpia descreveu da seguinte forma a situação do gramado: regular. Devido ao uso excessivo, o campo tem áreas bastante afetadas. As linhas de marcação excedem a medida de 12 centímetros e se aprofundaram, ficando abaixo do nível da grama, relatou aí, o delegado da partida. Vale destacar, como já mencionei, o complexo do Maracanã relatou nesta última terça-feira que o estádio ficará fechado para reformas do gramado por pelo menos 20 dias após o duelo entre Flamengo e Internacional, que está marcado para acontecer neste próximo sábado, dia 26, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois dessa partida, o Maracanã será fechado para obras e melhorias do gramado do estádio do Maracanã. E a Conmebol aí multando o Flamengo pela situação do estádio, multando o Flamengo por conta de sinalizadores e também a ausência de Davi Luiz e Everton Ribeiro na zona mista após a vitória sobre o time paraguaio na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Que é mole, meus amigos, né? É brincadeira um negócio desse. Flamengo sendo multado por conta do gramado do Maracanã. Vale lembrar que só neste ano o Maracanã recebeu 55 partidas. Nos gramados europeus é uma média de 30 jogos por temporada. E agora a gente vê a situação do gramado do Maracanã. É briga, mais briga. O Flamengo, na verdade, tem que deixar o Maracanã de lado. O Flamengo tem que pensar alto. O Flamengo tem que realmente levar, né, esse negócio de estádio próprio para valer. Tem que construir um estádio próprio e deixar dessa lenga-lenga desse negócio do Maracanã. Porque agora, com o fechamento do Maracanã, o Flamengo terá que jogar contra o Atlético Paranaense pela 23ª rodada, fora do Rio de Janeiro. O Flamengo não descarta levar o jogo para a Neoquímica Arena. Está negociando com o Corinthians para levar o jogo no dia 13 de setembro, Flamengo e Atlético Paranaense, pela 23ª rodada na Neoquímica Arena. Mas o jogo pode acontecer aí, né, inclusive,
no Mané Garrincha. Então vamos seguir focados sobre a situação envolvendo, né, a situação do nosso Flamengo, Maracanã e os próximos jogos do mais querido Brasil. O Maracanã agora vai ficar fechado por pelo menos 20 dias, beleza? Vamos falar agora sobre contrato assinado no nosso Mengão queridão. Isso porque o Flamengo assinou contrato nesta última segunda-feira com Leonardo Nanete, meus amigos. Goleiro de apenas 16 anos das categorias de base do Flamengo, assinou seu primeiro contrato profissional com o Clube de Regatas do Flamengo. Na última segunda-feira, Leonardo Nanete assinou o primeiro contrato profissional da carreira. No vínculo com o Flamengo, a multa rescisória do goleiro é superior a 100 milhões de reais e será válido até dezembro de 2026. Lembrando que as informações foram trazidas inicialmente, né, pelo jornalista Guilherme Pinheiro, em parceria aí junto com a Flabase. Então aí, né, o Leonardo Nanete, goleiro de apenas 16 anos, assinando seu primeiro contrato com um profissional do mais querido Brasil. O Flamengo aí, na verdade, hoje é considerado, hoje não, já vem aí, né, nos últimos anos, sendo considerado um dos melhores clubes formadores do futebol sul-americano, e diversos jogadores que saíram das categorias de base do mais querido Brasil têm se destacado nos principais campeonatos do mundo. E com o intuito de continuar no ritmo, o mais querido aí assinou contrato profissional com o jovem goleiro Leonardo Nanete, que vai até o final de 2026. Jogador que tem vínculo com multa no valor de mais de 100 milhões de reais. Por se falar em milhões de reais, vamos falar sobre a situação envolvendo o nosso centroavante Pedro. Isso porque o Zenit da Rússia promete chegar com tudo. Segundo as informações, é que o Zenit já vem conversando, já se reuniu com representantes de Pedro para tirar o centroavante Pedro do nosso Mengão queridão. E uma oferta de 25 milhões de euros, ou seja, 133 milhões de reais na cotação atual, não está descartada de ser apresentada à diretoria do Flamengo. Informação trazida lá no Coluna do Flamengo que diz o seguinte, olha só: artilheiro do Flamengo da temporada, Pedro segue na mira de times europeus. Dessa vez, quem acenou em busca da contratação do atleta foi o Zenit da Rússia. O clube russo se reuniu com empresários do atacante rubro-negro e pretende realizar uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 133,7 milhões de reais na cotação atual, para tirar o jogador do Flamengo. O Zenit ainda não formalizou uma proposta oficial ao Flamengo pela contratação de Pedro. A princípio, o time russo só conversa com os representantes do camisa 9 rubro-negro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo GE. É importante frisar que esta não é a primeira vez, né, em que o Zenit e o Flamengo se envolvem em possíveis negociações. A gente sabe que recentemente, antes da janela de futebol se encerrar, o Flamengo buscou as contratações de Claudinho e o Wendel. No entanto, os russos não facilitaram a vida para o Flamengo e com isso as transações acabaram não acontecendo. Será que realmente o Flamengo deveria facilitar essa saída do Pedro para o Zenit da Rússia? O que você acha, torcedor rubro-negro? Gostaria de saber a sua opinião. Lembrando que além do Zenit, outros times demonstraram interesse na contratação de Pedro na janela de transferências. Vale ressaltar que em julho o Al Hilal da Arábia Saudita ofereceu cerca de 30 a 35 milhões de euros pelo atleta. Já o Benfica de Portugal assinou com oferta na casa dos 18 a 20 milhões de euros. Mesmo sendo alvos de times europeus, Pedro aí segue integrado normalmente no time do mais querido Brasil. Prepare-se em preparação para o jogo deste próximo sábado contra o Internacional pela 21ª rodada do Brasileirão, jogo que acontece no Maracanã. E para você, torcedor rubro-negro, o Al Hilal chegou com uma oferta de 30 a 35 milhões de euros. O Zenit pretende
acenar com um valor de 25 milhões de euros. Será que realmente o Pedro aceitaria? Mano, o Pedro recusou a oferta do Al Hilal. A gente sabe que o futebol da Arábia Saudita, com toda consideração, o futebol russo é outro nível, né, gente? É outro nível. Ainda mais agora, com o Jorge Jesus por lá, o Neymar, o Malcom, mano, né, o Michael. Então, assim, 25 milhões de euros, 133 milhões de reais pelo nosso centroavante Pedro. Sinceramente, fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você, sendo a diretoria do Flamengo, facilitaria, negociaria o centroavante Pedro? Então fica à vontade e deixe a sua opinião, beleza? A gente vai seguir focado com tudo. Até o momento, nenhuma proposta oficial partindo do Zenit da Rússia chegou à mesa do Flamengo. Até o momento, nenhuma proposta chegou à mesa do mais querido Brasil. A gente vai seguir focado com tudo e, é claro, a qualquer momento a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.